Olá, tudo bem? Na última semana nós fizemos um vídeo sobre aquilo que os adventistas são proibidos de comer. E hoje eu estou tendo assim muita coragem de fazer um outro vídeo dizendo o que os adventistas são proibidos de usar, o que os adventistas são proibidos de vestir. É interessante pensar de forma bíblica e se preocupar com assim diz o Senhor. Nós estamos vivendo num momento onde a cultura ela vem de forma assim avassaladora, entrando inclusive na igreja, e as pessoas elas estão vivendo conforme elas sentem no coração, até porque tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta, não existe certo e errado, e nós todos somos livres para escolhermos fazer da nossa vida aquilo que nós desejamos. Não é assim que a nossa sociedade, não é assim que nós hoje pensamos? O assim diz o Senhor, a vontade de Deus, a Bíblia Sagrada tem sido deixada em segundo plano. Em primeiro plano vem o que eu quero, o que eu desejo, qual a minha vontade. E com relação a usos e costumes, nós temos muito a aprender com a prática, inclusive, de outras igrejas. Eu sou de um tempo, quando garoto, em que uma mulher da Igreja Assembleia de Deus ou da congregação cristã não podia cortar o cabelo de jeito nenhum. Por quê? Porque elas acreditavam ser pecado cortar o cabelo. Quando uma mulher cortava o cabelo, ela ficava de banco, ficava em disciplina na igreja dela. Eu sou desse tempo aí. Então essas mesmas igrejas também exigiam que as mulheres usassem saia todos os dias da semana, todo o tempo. E não podia colocar uma calça comprida em hipótese nenhuma, uma bermuda, um shorts, de forma alguma. Usar uma roupa para poder entrar no mar, piscina, um maiô, um biquíni, de forma alguma. Inclusive vi na minha juventude muitas mulheres cristãs entrando no mar de saia e camiseta. Era algo assim bastante usual, bastante comum. Debaixo da saia elas colocavam shorts. E aí, será que Deus realmente se importa com tudo isso? Será que isso realmente tem algum valor? Deixa eu ler para vocês um texto de Salmos 119, verso 37. O salmista Davi diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Queridos, a vaidade ela é perniciosa, ela é um câncer. A vaidade faz mal, a vaidade nos afasta de Deus. Então vamos tentar entender por esse prisma bíblico, o que é vaidade, o que não é vaidade, o que Deus espera de nós, o que Deus não espera de nós. E vamos tentar desmistificar algumas coisas aqui também, tá bem? A primeira delas é com relação ao cabelo. Nunca na Bíblia nós recebemos orientação de que era pecado cortar o cabelo. Mas interpretações errôneas de textos bíblicos trouxeram essa prática. Uma outra prática ainda usada na congregação cristã é o uso do véu. Paulo proibiu sim as mulheres de Corinto de cortarem o cabelo e obrigou sim as mulheres de Corinto a usarem o véu. Por qual motivo? Hoje, estudando um pouco mais de história e o contexto da época, a gente sabe que a cidade de Corinto possuía 2 portos. Nesses portos, navios, embarcações atracavam o tempo todo. Do interior desses navios saíam os marinheiros que estavam em alto mar, às vezes por 15, 20, 30, 40 dias. E acontecia que esses marinheiros eles estavam assim afoitos por se relacionarem sexualmente. Então as prostitutas da cidade de Corinto, elas não eram como as prostitutas de hoje, que usam roupa curta, uma bolsa pequena e ficam girando a tal da bolsinha. Não, elas raspavam o cabelo. Então a mulher prostituta, nos dias de Corinto, normalmente adoradoras da deusa Diana, elas raspavam a cabeça para poder atuar como sacerdotisas lá no templo da deusa, tendo relações sexuais com os homens que ali se achegavam. E essas mulheres acabavam ouvindo do evangelho e acabavam se convertendo. E quando elas vinham para a igreja, às vezes com o cabelo ainda rapado. E isso começou a causar problema na igreja. Outras mulheres da igreja continuavam participando dessas práticas e mantinham o cabelo raspado. Então Paulo, apenas na carta aos Coríntios,
deixou bem claro, mulheres, não cortem o cabelo de vocês, porque isso é para a glória de Deus, e mulheres usem sempre um véu na cabeça. Com isso, ele estava resolvendo dois problemas. As mulheres, agora com cabelo grande, não se prostituiriam no templo da deusa Diana. E o segundo problema é o véu cobriria o tamanho do cabelo dessas mulheres e ninguém saberia se essas mulheres se prostituíram há pouco ou há muito tempo. Percebe? É mais uma questão de julgamento. Essa questão de usos e costumes ainda hoje está permeada por muito julgamento. E as pessoas que usam joias acusam aquelas que não usam de serem fanáticas e ainda incomodarem elas. E aquelas que não usam joias acusam as que usam de que estão perdidas e estão distantes de Deus. O coração não é um coração realmente entregue ao Senhor. E aí a gente vai por esse caminho. Nessa ocasião, eu não quero entrar nesses detalhes, eu quero apenas pensar assim, qual deveria ser a postura de um adventista do sétimo dia com relação ao uso de joias. Eu vou começar pelo ponto mais importante, acredito. O voto batismal que os adventistas fizeram. O voto batismal dos adventistas diz que eles não usarão joias. O voto batismal dos adventistas diz que eles se portarão de forma conveniente a cada lugar. Por exemplo, você não vai estar de salto alto e vestido na praia para tomar um banho de mar, mas você também não vai de biquíni na igreja para assistir um culto. É este bom senso, este equilíbrio, aquilo que nós todos precisamos buscar com toda a nossa alma, sabe, com toda a nossa disposição. Vamos direto ao ponto do uso de joias. O que a Bíblia fala, né? Eu tenho textos bíblicos como em 1 Pedro, capítulo 3, em que Pedro escrevendo essa carta encíclica, né, essa carta que foi enviada para todas as igrejas, ele diz assim que as mulheres, elas não deveriam estar preocupadas com esse adorno exterior. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 5, eu leio assim, olha. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, olha que interessante. Pedro, ele chama a atenção das mulheres para que não seja os enfeites aquilo que tem valor na vida delas. O que precisa ter valor é um coração bonito, um coração enfeitado com amor, com graça, com bondade, com misericórdia. Ainda escrevendo uma outra carta, Paulo agora escrevendo a carta para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala assim, olha, versículos 9 e 10. 2 Timóteo, 1 Timóteo. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira apresada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então aqui novamente o incentivo, olha, não usem as joias, não use os enfeites, mas use modéstia cristã, use bom senso, use amor, use compaixão no seu coração. Nessa linha, tem um aspecto interessante, eu acho. Eu não tenho na Bíblia claro o porquê não usar. Às vezes a palavra de Deus, ela diz, não faça, e nos explica o porquê não devemos fazer. Às vezes a palavra de Deus só diz, não faça. E com relação ao uso de joias, ela apresenta que é dispendioso, né, no caso de ser caro. Ela diz que não deveria ser esse o valor, mas o valor deveria ser aquilo que está no coração interior. Mas eu não tenho assim um claro, assim diz o Senhor. As joias, queridos, elas estão relacionadas à idolatria. As pessoas no passado usavam joias para determinar a qual Deus elas adoravam, a qual Deus elas pertenciam. E isso é um aspecto que também, pelo menos a mim, chama bastante atenção. E aí quando a gente vai na Bíblia, textos como Gênesis 35, a gente vê que os patriarcas usavam joias? Usavam. Mas na hora que eles iam buscar a Deus com inteireza de coração,
eles deixavam as joias de lado. Gênesis 35, 2-4. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. E no verso 4 diz: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, quando Jacó se prontifica a buscar a Deus com interesse de coração, ele pede para que o povo, a sua família, deixe os deuses estranhos e junto com os deuses estranhos eles entregam também as joias. Então você vê que as joias, nesse contexto bíblico, estão relacionadas com adoração. O outro texto que eu quero ler com vocês é Êxodo 33. Êxodo 33, versículos 3-6. Aqui eles estão para entrar na Terra Prometida, mas antes de entrarem na Terra Prometida, Deus dá uma ordem a eles. Eu vou ler para vocês. Vou ler a partir do verso 2. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, ou cabeça dura, né? Para que não te consuma eu no caminho. E agora Deus vai explicar o porquê. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a chorar, e nenhum deles vestia os seus enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, os enfeites, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Então olha que interessante, novamente, o povo, para se consagrar ao Senhor, retira de si as suas joias. Queridos, eu vou tentar responder uma pergunta que não tem resposta, tá bom? Nós não sabemos o porquê a Bíblia insiste em dizer que nós não devemos usar. Lá em Isaías, capítulo 3, dos versos 16 em diante, fala que Deus pessoalmente vai tirar os enfeites das filhas de Sião, e no lugar desses enfeites haverá marca de fogo, marca de silício, cordas, calvície, feiura. Então, de alguma forma você vê Deus insistindo com o povo, dizendo para o povo: não use as joias. Agora, qual a relação disso? Então nós temos duas possíveis respostas. A primeira é que o uso de joias está intimamente relacionado com a idolatria. Por esse motivo, as mulheres não deviam usar e continuam devendo usar. E a segunda teoria, que é uma teoria que eu concordo com ela, mas não aceito como sendo definitiva, é uma teoria que diz assim que Deus já nos fez perfeitos. Então, a orelha humana, por exemplo, ela já é um acabamento, ela é um enfeite. O nariz é um acabamento, é um enfeite. A sobrancelha já é um enfeite. Então, você já tem um Deus que, ao criar, cria com carinho, cria com amor, cria enfeitando, ele nos faz belos, a sua imagem e semelhança, e só por esse motivo nós não podemos usar joias. Eu acho esse argumento muito frágil. Eu tenho um terceiro argumento, eu vou lhe dizer sem delongas. Há um texto no livro de Enoque, esse texto em especial, ele nos apresenta uma teoria do porquê não devemos usar joias. Só uma informação que eu acredito ser útil é que esse livro que nós vamos ler agora, ele não é um livro bíblico, não faz parte do cânon bíblico, é um livro que eu considero um livro histórico. Ele existe pelo menos desde o ano 200 a.C., até aí nós temos certeza. Antes disso nós não sabemos desde quando ele existe, ou quem o escreveu, por que o escreveu, mas ele é cheio de informações, né? E essas informações nós não podemos aceitá-las todas como verdade. Mas particularmente essa parte que diz que
Foram os demônios que ensinaram os homens a fazerem uma série de coisas com o objetivo de desagradar a Deus. Particularmente, eu acredito nisso. Um exemplo disso é quando o livro fala sobre astronomia, né? O livro está falando ali sobre aqueles que observam as estrelas para, através das estrelas, terem a prática dos sortilégios. Descobrir o futuro, saber o futuro. Queridos, quer uma coisa mais boba e demoníaca do que isso ao mesmo tempo? Não sei se tem. Muita gente não ora pela manhã ao sair de casa, mas não sai de casa sem primeiro saber o horóscopo do dia. Então, por aí você tem uma ideia. Me acompanhe na leitura do texto. Achei aqui o capítulo 8 do livro de Enoque. Em algumas versões está no capítulo 7, em outras está no capítulo 8, que dá uma terceira resposta da motivação para o não uso de joias. Diz assim o texto: além disso, Azaziel é o nome de um demônio, ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. A Mazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. A Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaiel ensinou a observadores das estrelas, que no caso são os astrólogos, né? E aí continua falando de outros demônios, olha. Tamiel ensinou astronomia, Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens sendo destruídos clamaram e suas vozes romperam os céus. Então, segundo o relato do texto, esse livro foi encontrado em Qumran, não se sabe ao certo de quando ele é escrito, mas ele traz uma informação bastante interessante quando ele declara que foram os demônios que ensinaram os homens a usarem joias, pinturas, armas, espadas, peitorais, escudos. O que isso nos mostra? Mostra que no princípio o homem não precisava usar nada disso e alguém os ensinou a fazer, pelo que o texto diz, foram demônios. Então esse pode ser um motivo também para que Deus não goste que os seus filhos se enfeitem com joias, usem ornamentos. Queridos, a gente tem que pensar assim. Eu sei que esse pensamento ele é muito antiquado para o momento de hoje. Mas nós temos que pensar que, embora o mundo esteja constantemente em mudança e em alteração, a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Olha só o exemplo dos nossos irmãos evangélicos que proibiam lá atrás o corte de cabelo e proibiam usar calça comprida. Hoje todo mundo usa calça comprida, inclusive nos cultos eles vão de calças. Todo mundo usa joias, todo mundo tem o cabelo curto. Onde foi parar tudo isso? Eles declararam que tudo isso era apenas usos e costumes. Nós, adventistas, nunca acreditamos que usar joias seja uso e costume. Nós acreditamos que o não usar joias é uma orientação divina. E nós não fazemos porque o assim diz o Senhor, diz para nós tirarmos de nós os ornamentos, os enfeites, as joias. Sabe, a gente entra numa igreja nos dias atuais e nós vemos uma quantidade tão grande de gente usando joias. Há pouco tempo atrás, quem usava joias eram os não adventistas. Eram os nossos amigos que estavam visitando o templo. Hoje não mais. Eu não sei como cada igreja tem feito, mas de forma geral as igrejas, elas continuam não permitindo que quem usa joias dentro do templo ou fora do templo ocupe cargos de liderança, posições de responsabilidade diante da igreja. Eu sei que em lugares como Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos, praticamente todo mundo já tem usado. Mas eu também sei que nesses mesmos lugares, às vezes, tem se jogado por terra, assim diz o Senhor, e tem se abraçado outras teorias. Eu não sei exatamente como que você tem enxergado a vida e como você tem decidido viver a sua vida. Mas se você estiver decidido a se pautar pelo assim diz o Senhor, você vai fazer o que a Bíblia diz. Você vai fazer aquilo que a Bíblia aconselha. Você vai fazer aquilo que o Senhor orienta. Eu acho que eu devia terminar
lendo o texto de Isaías, né? Eu pensei no primeiro momento não lê-lo, mas vou ler agora. Vou ler agora e vou fazer uma revelação bem pesada no final. Então, se você me acompanhou até aqui, aguenta um pouquinho mais que eu vou falar de um assunto bem delicado. Olha só, em Isaías capítulo 3, nós lemos assim, olha, os versículos 16 em diante. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis e dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste suntuosa cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Deus declarando que ele tirará todos esses enfeites do seu povo. E hoje já não são mais as mulheres que usam as joias, né? Os homens também estão usando. Nós vemos uma grande quantidade de rapazes de brinco na igreja, nós vemos uma grande quantidade de rapazes com pulseira, com colares, com correntinhas. Queridos, tá fora do contexto aqui. Talvez você esteja vivendo a agenda do inimigo para sua vida, porque quando um demônio ensina os homens a usarem esses enfeites e você o faz, você está indo por um caminho que não é o melhor para a sua vida. Você está indo por um caminho onde você está se distanciando de Deus e do querer dele e da sua palavra. Ah, mas só eu sei o que eu sinto, e eu sinto Deus muito mais presente na minha vida do que se eu não usasse. Ah, mas quem não usa e me diz para parar de usar comete pecados mais graves que o meu. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre o assim diz o Senhor, sobre a palavra de Deus. E aí eu quero terminar com essa informação pesada aqui, olha. E aí você diz assim, mas por que nem os pastores mais estão nos dizendo? Olha, é pesado o que eu vou falar agora, mas é porque muitas vezes as suas esposas e suas filhas estão usando também. Entende? Os seus filhos estão se tatuando. E aí você vê um enfraquecimento, sabe, inclusive do ministério. Como que eu sou um pastor, tenho minha esposa usando joias, vou falar alguma coisa contra? Não, então eu me calo, eu fico quieto e o inimigo vai prosperando no seu caminho. E parece que ninguém faz nada, né? Mas eu quero te lembrar de uma coisa antes de terminar esse vídeo. Eu não quero terminar ele com ar de desesperança, não. Às vezes, você tem a sensação de estar só, né? Mas você nunca está só. Além de você, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Além de você, tem muitos outros que continuam vivendo assim, diz o Senhor. Compensa ser fiel a Deus? Não tenho dúvidas. Compensa fazer o querer dele? Não tenho dúvidas. Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai dirigir os seus passos e vai te permitir um dia não colocar algo de ouro na sua orelha, mas vai colocar algo de ouro debaixo dos teus pés, porque lá na eternidade as ruas serão de ouro. Você vai pisar no ouro e o ouro não vai ter valor algum para você. Para de encontrar desculpa, para de inventar modinha, para de achar pelo em ovo, chifre na cabeça do cavalo e passe a aceitar o assim diz o Senhor e vive em conformidade com ele, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero orar com você, se você me permitir. Se você chegou até aqui, manda aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E o meu desejo sincero é só ter acrescentado a sua vida, tá bom? É possível que também eu receba pessoas criticando, dizendo que eu tenho que cuidar de outras coisas, que como pastor eu não deveria estar me preocupando com o que o povo usa, com o que o povo veste. Queridos, mas não é bem assim. O pastor é aquele que direciona as ovelhas para o aprisco do sumo pastor Jesus Cristo, e eu penso que o assunto de roupas e vestes também é importante. Com relação à roupa para ir para a igreja, acho que é importante você nunca ir para a igreja mostrando carne nenhuma, sabe?
Não vá para a igreja mostrando carne. O lugar de mostrar carne é no açougue ou na praia. Não é na igreja. Então você vai para a igreja, vista uma saia comportada, uma saia que chegue próximo dos seus joelhos, pelo menos para que ninguém veja nada e pense nada e deseje nada. Ah, pastor, mas se os homens desejam e pensam as áreas deles, eu entendo que é as áreas deles, mas você como mulher tem que se dar ao direito, sabe, de se resguardar, de ter modéstia cristã, de ter bom senso, de saber se portar nos determinados lugares e que nenhum homem pense ou imagine por sua culpa, por sua responsabilidade. Ah, mas eu sei, o homem é opressor, o homem é estuprador, o homem é mau. Eu concordo com tudo isso, mas o ponto aqui é, vocês, mulheres, não deem motivos para isso. Da mesma forma, o homem. Como que você, homem, tem se vestido na igreja? Você precisa estar vestido com as suas carnes tampadas. Esses dias alguém com uma camisa estava abotoado os 3 primeiros botões, mostrando o peito. Por que você mostra um peito na igreja? Por que você, homem, tem necessidade de mostrar um peito na igreja? Às vezes roupas muito agarradas, muito coladas. Queridos, bom senso. Eu acho que o bom senso cabe aqui. Deus te abençoe. Deus me abençoe também. Que nós possamos prosseguir na caminhada até que Ele volte para nos buscar. Deixa eu orar com você. Maravilhoso Deus, nas tuas mãos eu entrego essa pessoa que participou comigo desse breve estudo. Abençoe a vida dela, abençoe a vida dele, dirija os passos e cuida dos detalhes da vida deles, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, deixe um joinha no vídeo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Deus te abençoe.